Pega a sua Bíblia comigo. Vamos lá ao profeta Jeremias, capítulo de número 18. Jeremias, capítulo de número 18, do verso 1 ao verso 6. Queremos compartilhar esse momento dessa palavra de Deus sobre a nossa vida, para que possamos também ser edificados. Que a Bíblia traz-nos alimento e nós possamos a cada dia buscar naquilo que o Senhor tem para fazer sobre a nossa história. Jeremias 18, verso 1 ao 6, o texto vai dizer assim: todos encontraram, diga graças a Deus. Acharam? Se não acharam, nós temos aqui no telão. Se não, ligue a sua Bíblia ou abra a sua Bíblia, para que possamos ler juntos. Vai dizer assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Com o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Pai, aqui estamos, e aqui também está a tua palavra. Hebreus 4:12 vai dizer que ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, a ponto de discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ela penetra almas, juntas e medulas. E é nisso, Pai, que nós estamos aqui. Porque essa palavra que é viva, ela tem capacidade de mexer no nosso homem, na nossa pessoa, e mostrar para nós quem nós somos de verdade. Sabemos que todos os dias, Pai, que nós lemos esta palavra, é um confronto, é um alimento, é uma sustância para a nossa vida. E também, Senhor, é luz para os nossos olhos. Por isso, Pai, aqui estamos para aprender de Ti. Nos ensina, Pai, nos mostra, abra a nossa visão, para que possamos, como homem, enxergar quem nós somos em Cristo Jesus, e realmente endireitar os nossos caminhos, e caminhar nas veredas do Senhor, para fazer a Tua vontade a cada dia. Pedimos a Tua presença sobre nós, continuamente, em nome de Jesus. Amém? Tome o seu assento. Queridos, eu quero falar esta manhã sobre restauração e restituição. Não sobre questões físicas, financeiras, porque muitas vezes quando a gente fala sobre restauração, sobre restituição, nós muitas vezes sempre pensamos e queremos do lado físico e financeiro. Mas é interessante que a mensagem para nós hoje, que é de vida, ela justamente a gente observa que no caminhar da nossa vida, ela também nos desgasta. A vida também se desgasta na nossa caminhada. Por isso que eu e você precisamos de restauração constantemente. Você já observou que você também de vez em quando diz: eu preciso fazer umas buscas diferentes, uma restauração diferente, algo diferente, para que eu possa me renovar a minha mente, renovar o meu corpo. Eu preciso praticar uma academia, eu preciso estudar mais. Sempre vai ter um querer nosso a mais de buscar a Deus por algo que precisa ser renovado. Há momentos que nós estamos felizes, há momentos que estamos alegres, mas há momentos que a gente sente um vazio dentro de nós. Eu penso que você já observou isso dentro de você. Aqui em nossa cidade, por exemplo, cercada pelos monumentos, feito por Niemeyer, Oscar Niemeyer, nós vamos observar que existe um processo durante o tempo que precisa de restauração. Por mais bonito que seja que as pessoas venham aqui, a gente observa que com o tempo vai se desgastando. A nossa casa precisa ser pintada todos os anos, a nossa vida precisa ser restaurada também todos os anos, o nosso carro precisa de manutenção, e muitas vezes a gente não observa que no caminhar a gente precisa também buscar isso em Deus. É no entanto que nós estamos
estamos passando por um processo de restauração lá no nosso Teatro Nacional, que era um lugar belíssimo, um lugar muito bem frequentado, e já tem um certo tempo que ele está passando por um processo de restauração. Eles não estão desmanchando para fazer outro, eles estão querendo restaurar aquilo que existia pela beleza e pela arquitetura que existe. Então a gente olha para dentro de nós, e a gente observa que na nossa caminhada, nós também precisamos de restauração. E quando olhamos para nós, eu também penso que eu e você precisamos ter uma plena consciência disso. Todos nós precisamos passar por esse processo para buscarmos em Deus aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Isso é verdade tal que a nossa vida, não nos pertence, pertence ao Senhor, mas Ele sabe aquilo que nós precisamos. E acima de tudo, nós precisamos nos conhecer quem nós somos espiritualmente. Porque se o homem não tiver Deus, ele não é nada, gente. É um vazio que hoje a gente observa. A gente quer ser preenchido em tantas outras coisas. E essas coisas que o mundo nos oferece. Se lança um telefone hoje, daqui 6 meses lança outro. Ou se lança um carro, a gente já fica insatisfeito. A gente já quer sempre adquirir. Mas quando você é resolvido dentro de você, você para e entende que a sua necessidade não está naquilo que você pega, mas está dentro daquilo que você está dentro da sua alma, onde você busca em Deus resolver quem é você, sabendo que você é filho, você é amado, independente do que você possui ou não, não vai atrapalhar a sua caminhada diante do Senhor, porque você sabe que você é filho de Deus. As pessoas podem até afirmar qualquer coisa ao seu respeito, as pessoas podem até querer dizer alguma coisa ao seu respeito, mas quando você olha para você e você entende quem é você, as pessoas podem até falar, mas você diz, eu sei quem eu sou em Cristo. E o que importa é o que a Bíblia diz, que quem eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. Você é filho de Deus? Você é filho de Deus? Porém, como filho de Deus, eu e você também precisamos passar por esse processo de restauração. Só que Deus pode dar significado a isso perfeito à nossa vida. Se eu não entender isso, as coisas da nossa vida são supérfluas. Nós gostamos, quem gosta de viajar vai ter um momento que vai cansar. Tem um momento que você gosta de trabalhar, mas também você vai cansar. Tudo na sua vida vai passar. Mas uma coisa que não pode passar na sua vida é a sua dependência do Senhor. É de você entender que seja com muita idade ou pouca idade, seja com muito dinheiro ou pouco dinheiro, o que não pode faltar na tua vida é o Senhor. O Senhor é a nossa essência, o Senhor é o nosso tudo, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é o motivo de vida. O Senhor é quem nos satisfaz. O Senhor, se eu tenho um prazer pleno, é no Senhor. Se eu tenho alegria plena, é no Senhor. Eu não sei você, irmão, mas há momentos que a gente está lendo a Bíblia, há momentos que a gente está orando, e que o Senhor vem assim, não dá nem vontade de sair. Porque aquilo te completa. Aquilo é um momento que você verifica. Eu sei que a gente come, mas tem um momento que você está comendo e você enche. Você viaja, tem um momento que você viaja, você diz, que viagem maravilhosa. Uau, eu vou passar 10 dias, 15 dias, 20 dias. Aquela viagem você começa a contemplar tudo, você diz, que coisa linda. Daqui a pouco a cama está incomodando. Pode ser o melhor hotel, pode ser a melhor comida. Aí você diz, oh, saudade daquela comidinha minha caseira. Você pode estar no resort, irmão. Está ali tudo, daqui a pouco você está enjoando de tudo. Agora uma coisa que você não tem enjoo, é de sentir a presença de quem é o Senhor sobre a tua vida. Porque quanto mais você sente, quanto mais você recebe dele, mais você se alegra. Eu não sei você, irmão, mas se tem um lugar, que é o lugar secreto da nossa vida, é estar no centro da vontade de Deus. É sentir Deus e louvá-lo pelo que Ele é. E quando eu li com você sobre esse texto de Jeremias, Jeremias vai nos falar sobre um pouco desse processo. Por mais que a gente ouça e ouve várias ministrações sobre isso, eu preciso que você entenda que Deus quer nos restaurar. E para restaurar, para que justamente a gente viva o novo dEle também, algo novo dEle sobre a nossa vida, para que o nome dEle seja glorificado. E uma das coisas que Jeremias fala aqui é que então o Senhor fala a Jeremias. Eu quero lhe dizer, Deus fala, e Deus não vai deixar de ser alguém que vai deixar você no anonimato, não, Deus vai falar com você. Eu quero lhe dizer que Deus está chegando o tempo de falar cada vez mais claro contigo, para que o nome dele seja glorificado. Eu quero dizer para você que os seus ouvidos serão abertos
sobre tudo aquilo que o Senhor tem para falar sobre a sua vida. Eu estava ali conversando com o Natan, ontem ele veio para cá, tocou ali no nosso luau dos jovens, e aí quando foi à noite, terminou ali, era por volta de 22h30, né? Terminou, ele disse: pastor, estou indo para o monte. Pegou alguns jovens aqui e foi para o monte. Chegou que horas, Natan? 3 horas da manhã. 3 horas da manhã lá no monte. Pastor, mas num frio desse, irmão, até frio vira calor quando você está na presença de Deus. Quando você tem sede de Deus, quando você tem vontade de Deus, nada atrapalha. E que hora que você chegou aqui hoje para o louvor? Se fosse outro, ia dizer assim, 7h45, muda a minha escala, porque eu já fiz a presença de Deus. Mas eu quero lhe dizer, Deus está com sede de nós. Deus está com sede e com saudade da nossa vida. E se tem uma coisa que Deus está querendo, é falar conosco. Mas para Ele falar conosco, olha o que Ele diz: levanta e desce à casa do oleiro, porque lá eu vou fazer você ouvir as minhas palavras. O que quer dizer isso, pastor? Jeremias já estava ouvindo ao Senhor, mas não tinha uma palavra específica de Deus para ele. Mas no lugar determinado, Deus levou ele para ouvir algo determinado. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida nesta manhã. Você não veio aqui só para mais um encontro da igreja. Deus tem uma palavra determinada para a tua vida nesta manhã. Deus tem algo que vai dar uma direção ao GPS de Deus sobre a tua vida, aquilo que precisa ser guiado sobre a tua vida, destinos que precisam ser traçados sobre a tua vida, vão ser acionados aqui hoje, porque quando você entende isso, a sua vida muda, você anda no novo caminhar, e o novo do Senhor também vem sobre você. Então, para isso, muitas vezes nós queremos ouvir a voz de Deus, e Ele fala assim, enquanto você está em casa, lendo a palavra, quando você está ouvindo um louvor, quando você está conversando com alguém, quando você está orando, você precisa entender, até no seu trabalho, Deus fala na rua, Deus fala no ônibus, Deus fala na parada, Deus fala na academia. Irmãos, o que eu preciso é entender que Deus está querendo falar conosco, e se você vier à casa do oleiro, Deus também vai falar, porque talvez o que está precisando é a gente acionar o nosso GPS para entender o destino que Deus tem para nós e o lugar que Deus quer nos colocar. Lembra de Adão? Adão estava no jardim, mas lá no jardim Adão deixou de ouvir a voz de Deus. No entanto que ele peca, porque se ele tivesse falado com Deus, certamente muitas coisas teriam sido mudadas. E quando o Senhor veio, o que Adão olhou foi o seu pecado, foi o seu erro. No entanto que a Bíblia diz que Adão se esconde, mas quando o Senhor vem e aparece, o Senhor não vira para Adão e diz: Adão, o que você fez? Qual foi o seu pecado? Porque ele já sabia. Mas qual foi a pergunta de Deus para Adão? Adão, aonde você está? Qual foi a pergunta de Deus? Adão, onde você está? O que Deus está preocupado não é o pecado que você fez, porque dele você se liberta, mas é o lugar onde você está ocupando, que Ele está querendo falar com você. Porque se você não estiver no lugar certo, na posição certa, Deus não vai falar conosco como Ele quer falar. Deus não vai manifestar o que Ele tem para fazer na nossa vida se nós não estivermos no lugar onde Ele quer nos colocar. Porque muitas vezes nós queremos agradar a nós, o nosso coração, e a gente não busca em Deus qual é a direção, qual é o norte, qual é aquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida, para que o Teu nome seja glorificado. O que a gente faz? Uma luta, uma adversidade, um problema nos tira do lugar aonde Deus está querendo nos colocar. Querido, você precisa entender que as adversidades vão vir, as lutas vão vir. E Deus está falando comigo e com você hoje aqui nessa manhã: desce à casa do oleiro, porque lá eu vou falar contigo. Aí você diz assim: pastor, Jeremias desceu, e eu te pergunto, me mostra na Bíblia em que momento Deus fala com ele. Porque a Bíblia vai dizer que Jeremias desce e vê, Jeremias não ouve. Tem coisas que Deus não vai te falar, mas Deus vai te mostrar. Porque muitas vezes nós estamos preocupados como que Deus quer fazer. E Deus está querendo dizer: eu só quero que você esteja no lugar onde eu vou te posicionar para que o meu nome seja glorificado. Se você se posicionar no lugar aonde eu tenho para você, o céu vai se abrir, ainda que a roda esteja girando. Tem alguém que está no controle da tua vida, está dominando tudo aquilo que está acontecendo contigo, e o meu nome vai ser glorificado. O que eu preciso é entender a voz de Deus. Há um lugar onde Deus quer nos fazer ouvir a palavra dele, e existe uma geografia certa onde Deus quer liberar a palavra de restauração, de restituição na minha e na sua vida.
E o lugar é no centro da vontade dele. Não tem outro lugar a não ser no centro da vontade de Deus. Pastor, eu estou meio perdido. Pastor, eu estou sem direção. Pastor, as lutas estão me sufocando. Pastor, as adversidades estão vindo. Deixa eu te falar, você tem um GPS do céu. E esse GPS vai te dar direção. Eu quero lhe dizer, Deus está arrancando pessoas de lugares aqui que você olhou e disse, eu estou sem norte, mas Deus vai te dar destinos hoje. Deus vai te dar destino hoje, onde o nome dele vai ser bendito sobre a tua vida. Você não vai ficar sem direção e sem ouvir o que Deus tem para falar na tua vida. Eu quero lhe dizer, Deus é um Deus que fala, Deus é um Deus que nos posiciona, e Deus fala a Jeremias, levanta-te hoje e desce. Olha que parece contradição, querido, levantar e descer, dois verbos, meu irmão, de ação. Se eu não agir, eu vou ficar simplesmente vendo as adversidades e as lutas vindo, mas no dia que eu me posicionar, entendendo aquilo que Deus tem, ei, o céu vai se mover em meu favor. Deus está querendo nos posicionar para que o nome dele seja glorificado. Não dá para viver uma restauração e uma restituição se ficarmos parados olhando tudo acontecer. Eu quero lhe dizer, Deus está te levando para o lugar do milagre hoje. Deus está te levando para um lugar aonde Ele vai falar audivelmente com você. Deus está levando para um lugar aonde você vai ouvir o que Deus tem para falar contigo. Você vai ouvir a voz do Senhor. Pastor, o senhor não está entendendo, Ele está me amassando, Ele está te amassando, mas é para nos fazer vaso de honra. Ele está nos moldando, mas é para que o nome dele seja glorificado. O problema é que quando ele começa a trabalhar na nossa vida e a gente entra na posição, acha que tudo vai colaborar para o nosso bem, nós vamos ficar sorrindo. Deus trabalhando e a gente sorrindo. Deus trabalhando e a gente sorrindo. Deixa eu te falar, Deus vai trabalhar com você, mas para trabalhar com você Ele vai ter que te amassar, Ele vai ter que te quebrar, Ele vai ter que mexer na tua vida. Por quê, pastor? Porque o vaso vai ser para a honra e glória dEle. O vaso é para a honra e glória dele. O que ele vai botar dentro desse vaso, o nome do Senhor vai ser glorificado. O que ele vai colocar dentro de mim e de você, vai ser para que o nome dele seja glorificado. Por isso, querida, a primeira coisa que eu preciso fazer, então o Senhor fala a Jeremias, e eu tenho certeza que Deus está falando conosco nesta manhã. Deus está falando comigo e com você. Essa posição, o GPS do céu vai vir para a nossa vida. Pastor, mas se a internet falhar? Não vai falhar, porque no céu não tem falha. No céu tem destino para a nossa vida, e o nome dele vai ser glorificado. Quando você põe o endereço certo e você clica lá na setinha, pá, já aparece tantos quilômetros, tantos minutos, tanto tempo, tanta hora. É assim ou não é? Só que no GPS do céu, ele só vai te mostrar o caminho, mas nunca o que vai acontecer no percurso. E é o percurso que mata muita gente. Porque lembra? Deus falou que tinha uma terra prometida para o povo. Deus fala ou não fala? Mas falou o que ia acontecer? Qual era o destino? O destino era quantos dias mesmo no normal? 40 dias. E eles andaram quantos anos? 40 anos. Ei, e por que Deus não levou pelo destino de 40 dias? Porque eles tinham que passar por uma terra de inimigos. E você precisa entender que a minha vida e a sua vida não anda pelo nosso destino mais. Anda pela voz do Todo-Poderoso. E quem anda pela voz do Todo-Poderoso se posiciona no lugar onde Deus tem para falar conosco. E Deus está querendo nos posicionar para que o nome dele seja glorificado. Deus não deixou de falar. Olha como foi aqui o louvor. Muitas vezes a gente está disperso e Deus está falando. Deus fala na entrada, Deus fala no estacionamento, Deus fala no shopping, Deus fala conosco. Até, irmão, nos momentos de adversidade, Deus está nos ensinando. Deus está falando conosco. A gente está aprendendo. O que eu preciso entender? Deus, o que o Senhor está querendo me ensinar no meio disso? O que o Senhor está querendo falar comigo no meio disso? E a gente não está entendendo. As coisas parecem que entraram, irmão, nós estamos neutralizados, nós estamos anestesiados. E a gente esqueceu que você está no lugar que não é normal, é no lugar extraordinário, onde a presença de Deus vai falar contigo. Vai acontecer algo. Para muitos, talvez, que se descesse aquela casa do oleiro, ia ver somente um homem fazendo um vaso. Mas quando Jeremias desce com a palavra de Deus, ele vê Deus colocando a mão sobre o vaso. Ele vê Deus colocando a mão sobre a sua vida. E entendendo que é Deus que trabalha em nós para que o nome dele seja glorificado. Eu quero liberar sobre a tua vida. Deus já está com a mão na nossa vida. A mão do Senhor já está dominando a nossa história. E nós não vamos sair do controle dele. Ele tem um controle sobre a nossa vida. E o controle de Deus vai ser glorificado sobre nós. Tu crê nisso? Tu crê nisso? Segunda coisa que eu aprendo nesse texto. Quando Jeremias desceu,
Eis que o oleiro estava fazendo a sua obra segundo as rodas. Não é eu que estou falando, é o que está escrito. E o vaso que ele fazia se quebrou nas suas mãos, nas mãos do oleiro. O vaso se quebra na mão do oleiro. Agora eu te pergunto, o oleiro estava trabalhando naquela peça. Ele se quebrou nas mãos do oleiro ou o oleiro que quebrou ele? Vamos lá? Quem se quebrou? Foi Deus que quebrou ele ou ele que se quebrou? O vaso se quebra nas mãos do oleiro. Não foi o oleiro que quebrou aquela peça, mas a peça que se quebrou nas suas mãos. O processo de construção e reconstrução de um vaso não começa na roda. Queridos, talvez aquela argila ainda não estivesse totalmente pronta. Talvez aquela argila ainda tivesse pedras, raízes, talvez ainda não tivesse, talvez encharcado da medida certa. Talvez tivesse alguma coisa que o próprio vaso se quebra. Não é Deus que nos quebra, é nós que nos quebramos, no meio do processo, em relação àquilo que o Senhor tem para fazer conosco. Por quê, pastor? Aquele vaso não servia, não tinha qualidade. Então o que não tem qualidade ainda vai se quebrar. Na nossa vida nós não podemos reclamar se algumas lutas e adversidades estão acontecendo. É porque Deus ainda está tirando as impurezas da nossa vida, para que o processo se cumpra sobre nós, e o nome dele seja glorificado. Vamos lá, eu estava falando ali junto com os homens hoje, a gente recebeu uma aula ali, uma palavra poderosa ali, falando sobre libertando os cativos, né? Os homens está acontecendo aqui todos os domingos, 7:30 da manhã, e a gente estava falando sobre possessão. E a gente precisa entender alguns processos dessa caminhada, porque muitas vezes a gente entende que a gente pensa assim que pecado só é sexual. Não, irmão, falar mal do irmão também é pecado. Não ler a Bíblia também é pecado. Orgulho é pecado. Ei, querido, vaidade também é pecado. Mentira também é pecado. Querido, deixar de falar com o irmão também é pecado. E a gente olha, a gente não entende isso, que na nossa vida tem um processo e uma luta diária. E a gente tem hora que a gente pensa que já é o super vaso. Pastor, o senhor não é? Rapaz, eu sou de porcelana. Não é não? É não, irmão. Porcelana quebra facilmente. E você precisa entender que nós aqui não temos aqui ninguém melhor do que o outro. Todos os vasos são de barro. A diferença está no que o Senhor está colocando sobre a nossa vida. A essência que está sendo colocada sobre nós é o que vai fazer a diferença, para que o nome dele seja glorificado. Por isso, toda aquela argila ainda não estivesse totalmente pronta, tinha um Deus que não desistiu. Eu pergunto para você, uma das coisas que você não vai ver nesse texto é lata de lixo. Deus não vai te desperdiçar. Deus não vai te jogar fora. O vaso quebra, mas ele pega o vaso e faz de novo. Ele pega o vaso e restaura o vaso. Ele pega o vaso e trabalha no vaso. Eu quero lhe dizer, com todas as nossas impurezas ou fraquezas que eu possa ter, ou você possa ter, tem alguém que já botou a mão no vaso. Tem alguém que já botou a mão na massa. Tem alguém que já botou a mão na argila. E o melhor, deixa girar, mas deixa o menino rodar, porque vai sair um vaso de honra. Vai sair um homem e uma mulher de Deus aí, cheio do Espírito Santo. Esse processo é para que o nome do Senhor seja glorificado. A intenção do oleiro não era outra, além de querer fazer vaso na produção do oleiro, justamente para que cada um tenha qualidade. Porque, querido, além de você girar na roda, depois ainda tem o processo do fogo. Porque quando você passa e é moldado por Deus, tem muitos que é jogado fora no processo do fogo. Porque quando o vaso colocado ali, a argila é trabalhada, a argila é moldada, vai para o fogo. Porque lá no fogo é o que vai selar a minha e a sua vida. É no fogo que vai selar e vai conhecer quem nós somos. Há vaso que chega no fogo e quando chega na temperatura, não aguenta a pressão. O que ele faz? Trinca, racha. Querido, Deus não nos vai deixar quebrado e nem vai nos deixar rachado. Eu quero lhe dizer, Deus vai restaurar a nossa vida por completo. Porque até aquilo que os homens possam olhar e dizer, está rachado, está trincado, tem um Deus que está moldando a nossa vida por completo. A qualidade do que você apresenta a Deus limita o que você vai fazer conforme você olha para você mesmo. Queremos tanto que Deus nos doe, tão pouco. E nós nos doamos tão pouco para Ele. Queremos o melhor de Deus, mas entregamos as sobras para Ele.
Queremos muito do Senhor, mas de nós queremos fazer de qualquer jeito. Querido, o vaso não tem poder sobre a sua própria vida. O Senhor quer nos fazer vaso, mas nós precisamos deixar ser purificados pela palavra de Deus, pela oração, e purificar-me totalmente para que o Senhor seja restaurado na nossa história. E eu preciso entender, é um processo. É um processo. Eu sempre falo aqui com vocês, o ímpio, ele precisa de salvação, mas quem foi salvo precisa de libertação. Quem aqui já é super santo? Quem aqui já é super santo? Você que já diz assim: pastor, eu já sou a 4ª pessoa da Trindade. Pastor, eu já tenho uns 9 dons espirituais. Porque tem gente, irmão, que ele já se acha. Eu preciso que você entenda o seguinte: esse processo está na nossa vida. Por isso que a Bíblia nos ensina que nós dependemos um do outro. Você já viu que você nunca vai ser tudo? Porque você depende do seu irmão. Se a gente entendesse que os nossos dons é igual profissão. Tem alguém aqui que é advogado? Você se formou para você mesmo? Você advoga para você? Você advoga para quem? Tem alguém aqui que é médico? Tem alguém aqui que é enfermeiro? Tem alguém aqui que tem comércio? Você abriu o seu comércio para vender para você mesmo? Hã? Você vende para você mesmo? Você faz o produto para quem? Para os outros. E por que na casa de Deus você não serve o seu próximo? O talento que Deus está te dando não é para você. É para você servir o próximo. Para que o vaso seja de honra e não de desonra. Você precisa entender que Deus te fez para você doar. É melhor dar do que receber. Mas eu só consigo dar quando eu também sou sarado. Eu só consigo dar quando Deus me experimentou, quando Deus me moldou, quando Deus me levou no fogo. Eu preciso entender que Deus vai dizer assim, que eu farei passar a 3ª parte pelo fogo. E aí ele vai purificar o ouro. Até o ouro é purificado. Mas tem uma coisa: depois de feito o vaso, ele não se mistura mais com argila. Ele não é mais argila qualquer, porque o vaso vai ser para honra, e esse vaso vai ser para que o nome do Senhor seja glorificado. É o que Deus está querendo fazer comigo e com você. Não é um vaso com emenda. O homem remenda, mas Deus restaura. Deus faz tudo novo. O homem pode tentar colocar, meu irmão, adesivo. O homem pode colocar cera, mas deixa eu lhe falar, Deus põe o sangue dele sobre a nossa vida. Deus trabalha em nós, para que justamente o nome dele seja glorificado. Eu preciso que você entenda, o barro não tem poder sobre a sua vida. Quem nos domina é o Todo-Poderoso. Quem está nos dominando, quem está nos guiando, quem está nos direcionando é o Senhor. O que eu preciso? Não sair da roda. Se quebrou, alguma coisa saiu do lugar, alguma coisa saiu do controle, deixa eu lhe falar, não é para vergonha não. Continua na casa do oleiro, porque Deus está querendo falar conosco. Deus está querendo mudar o vaso. Deus está querendo mudar a nossa vida. Tem coisas que não é homem que vai falar, tem coisas que é Deus que vai falar. Tem gente que está esperando que alguém fale. Ei, querido, entre alguém falar e Deus falar, o que você prefere? O problema é que ele está esperando de homens, confia mais em homens do que em Deus. Agora Deus te chama de filho. E se ele te chama de filho e não de cavalo, porque você não é um cavalo, você não é um instrumento para ser usado, irmão, como forma de fuga ou de trabalho. Você é chamado de filho porque você vai ter a herança dele. E você precisa entender que como filho, ele quer falar com você como pai. E como pai, ele quer ter particulares comigo e com você. Se você não conhece, tem um lugar chamado mesa. Mesa a gente só põe quem a gente tem intimidade. Mesa é um lugar onde Deus gera comunhão, gera a amizade com você. E se seu pai, ele é seu pai, você já chamou Deus para uma mesa contigo? Você já chamou Deus para um particular contigo? Muitas vezes você está dizendo, eu estou no joelho e Deus não está falando. Deus talvez está dizendo, eu não quero ir para o joelho agora, eu estou querendo ir para a mesa. Porque é na mesa que pai conversa com o filho. É na mesa que eu vou ter um particular e mostrar que as nossas imperfeições não vai ter valor, mas o nome do Senhor vai ser glorificado. Você precisa entender que mesa é lugar de particular. E Deus quer ter um particular conosco. Deus está querendo falar conosco, para que o nome dele seja glorificado. Então quando Jeremias desce, Deus vai mostrar para ele. O engraçado, Deus não fala, mas ele vê.
Deixa eu te falar, a gente só consegue ver o que Deus quer fazer quando a gente obedece à direção daquilo que Deus tem para a nossa vida. Até o momento Deus falou, levanta-te e desce. Mas ele só foi ver quando ele entendeu que o passo dele era muito maior na obediência do que na ação. Não adianta eu ficar falando se eu não obedecer. Não adianta eu ficar fazendo se eu não obedecer o que Deus tem. O que Deus está querendo? Que nós possamos obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Se eu não obedecer, não adianta eu dizer que eu estou para o monte, não é porque o Natan está indo no monte. Não adianta eu dizer que eu estou jejuando. Essa semana eu estava conversando com a pessoa, pastor, eu estou jejuando tem 30 dias e Deus não está falando. Eu falei, mas tu está fechando a tua boca? Porque tem coisa, irmão, que a gente pensa que a gente jejuma, e porque o jejum eu vou acionar o céu. Você não está jejuando para Deus, Deus já é santo. Deixa eu te falar, você está jejuando, eu jejuo, porque eu preciso de santidade. Eu jejuo para não pecar. Não é para Deus não pecar, porque Ele já é santo. Quem jejua sou eu, quem deve descer sou eu. E quando eu estou jejuando, quando eu estou em oração, eu também tenho que ter vigilância com as outras coisas, porque o vaso está sendo moldado. E o vaso está sendo preparado para entender qual é a direção do Senhor. Se o Senhor chegasse a você hoje, como disse a Abraão, ei, levanta, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Você iria obedecer? Será que se Deus chegasse hoje lá no seu lagar e Deus dissesse a ti, como disseste a Gideão, ei, homem valoroso, mulher valorosa, sou eu contigo, tem uns aqui comigo? Comigo não. Porque a luta que eu estou passando, as adversidades que eu estou enfrentando. Agora veja bem, tem lugares que você acessa, que você não tem dimensão de onde Deus vai falar contigo. Aonde Gideão estava? No lagar. Lagar é lugar de quê? Oi? De pisar o quê? A uva. E o que ele estava fazendo lá? Pisando uva? Ele estava fazendo o quê? Malhando o quê? Trigo. E o trigo se malha onde? Na eira. A eira não tem piso, a eira é no chão. É onde as palhas saem. É onde arranca o fruto da palha. E aparentemente Gideão estava fugindo para não ser roubado. Mas ele vai para onde? Ele vai para a eira ou ele vai para o lagar? O lagar se malha o quê? Uva. Uva é símbolo de quê? Do Espírito Santo. Aonde ele está malhando o trigo? No lugar onde representa a presença do Espírito Santo. Ele tira da terra e põe no chão, no cimento. Ele tira do lugar onde o contato humano e põe aonde o Espírito Santo poderia falar com ele. Aparentemente ele não estava vendo, mas ele entendeu que ali Deus poderia falar com ele. Quem Deus manda? Um anjo. O anjo sente e diz, o Senhor é contigo, varão valoroso. Quem era ele? Aos olhos um fugitivo, aos olhos alguém que estava imprevisto. Mas quem viu ele? O Senhor. Por quê? Porque ele acessou o lugar de falar com Deus. Tem lugares que não é escolha, tem lugares que são determinações que você vai acessar, onde Deus vai falar contigo. Talvez tem gente que Deus vai falar com ele no monte. E talvez tem gente que Deus vai falar contigo no carro, quando você estiver indo embora hoje. Talvez tem gente que quando você chegar hoje, estiver tomando banho, para almoçar, o Espírito Santo vai dizer, eu estou contigo nesse box. Eu estou contigo aqui nesse toalhete. Quem sabe você hoje, quando for deitar, o Espírito Santo vai dizer assim, não durma ainda. Vá para um secreto, porque eu quero ter um lugar contigo, onde o meu nome vai ser glorificado. Uau! Calabachorei, calabai. Quem sabe é aqui, agora, que o Espírito Santo está dizendo, foi eu, você não pediu? Você não falou que queria entender o que eu tenho contigo? Eu estou mostrando que o meu GPS vai funcionar na tua vida. Só pode funcionar se você botar o endereço, mas tem que apertar
para descobrir o lugar do milagre. Não adianta botar o endereço, saber o endereço, mas não colocar e não ir. Você precisa entender, Deus está querendo acessar um lugar de intimidade comigo e contigo, onde o nome dele vai ser glorificado. Jeremias acessa esse lugar. Desce. Eu te pergunto, Deus fala com ele? Mas mostra ou não mostra? Mostra. Deus também vai te mostrar coisas. Eu vou te pedir, não só os teus ouvidos vão estar abertos, mas Deus está abrindo a tua visão espiritual hoje. Se você não estava enxergando, Deus está abrindo os teus ouvidos para Deus falar, mas Deus também está abrindo a tua visão para você enxergar o que Deus vai fazer na tua vida. Tem coisas que Deus vai fazer na tua vida, porque você não só vai ouvir, mas você vai enxergar o que Deus tem para fazer contigo, para que o nome dele seja glorificado. Então diga comigo assim: Senhor, eu não quero só ouvir, mas eu preciso ver o que o Senhor tem para revelar na minha vida. E esta manhã é manhã de revelação na minha história. Eu vou passar por esse processo de restauração, porque eu sei que o Senhor é comigo. Terminando, então tornou a fazer dele outro vaso, com barro nas mãos do oleiro. Assim sois vós nas minhas mãos. Deus não desiste da sua obra na nossa vida. Ele não desiste, ainda por mais que eu e você possamos estar quebrados. Na olaria de Deus é o lugar certo para o nome dele ser glorificado. Não é um vaso com emenda, é um vaso com restauração. Porque a restauração que Deus faz é para que o nome dele seja glorificado. Deus quer nos restaurar para vivermos a restituição daquilo que perdemos quando fomos quebrados. Deus não irá restituir sem antes restaurar. Deus não vai derramar azeite novo em vaso rachado. Ele não derrama o que ele tem de precioso para se perder dentro de vaso que está quebrado. Ele só vai entregar para nós quando nós estivermos totalmente limpos pela mão dele, moldados pela mão dele, trabalhados pela mão dele. Querido, a restauração começa em mim e você, para que a restituição de Deus venha. Então eu preciso dizer: Deus, não tire a mão, trabalhe em mim. Não vou fugir do processo. Eu vou continuar no processo, para que o teu nome seja glorificado. Querido, olha que interessante para me encerrar. Lembra de Abraão? Deus aparece a Abraão e diz para ele que daria a ele um filho. Sim ou não? Deus aparece a ele aqui e diz que daria a ele um filho. 33 anos depois, Deus volta a falar com ele. Deus aparece e diz: vou te dar um filho. A sua mulher, estando estéril, vai gerar um filho. Vai gerar uma promessa. 33 anos depois, Deus volta a falar com ele. E o que Deus fala com ele? Estou feliz, hein? Gostei de ver o teu filho. Você é uma benção. Aquilo que Deus te deu é maravilhoso, não é? Você já agradeceu? Foi isso que Deus falou? Não. O que Deus fala com ele? Vaso, ainda tem algo para me trabalhar na tua vida. Abraão, tem algo ainda para me fazer contigo. Sabe o teu filho? O teu único filho. Não é qualquer filho. Que ele poderia dizer assim: ah, já sei. O senhor está falando o Ismael, que é o filho da concubina. Eu mato ele, é fácil. É ou não é? Deus está dizendo: não. O teu único filho. Teu filho Isaac. Aquele que eu te entreguei por promessa. Pega ele. Vá à terra de Moriá, que eu lhe mostrarei. Um monte, onde você vai sacrificar o seu filho. Abraão, muito sábio, foi lá e falou com Sara. Não foi? Porque da primeira vez Sara ouviu, Sara duvidou. Lembra? Foram 3 anjos, entregou 3 recados. Quando entregou, a Bíblia diz que Sara estava na tenda atrás, e a Sara sorriu no coração. Como eu, sendo velha, avançada de idade, estéril, vou dar luz filho? O anjo de costa disse: por que sorriu Sara no seu coração?
Existe alguma coisa demasiadamente difícil para o seu Deus? A promessa que Deus faz, Ele completa a obra. Mas eu preciso entender que o meu coração não pode estar na promessa. Meu coração tem que estar em Deus. Sara fica grávida? Sara gera um menino? Gera confusão, gera um monte de coisa, mas gera um menino, sim ou não? O menino cresce, irmão. Quantos anos? 33. Quantos anos? Aí agora o Senhor aparece. Sabe o que eu te dei? O processo não está completo. Você ainda está na roda. Eu ainda estou trabalhando. Me devolve o que eu te dei. Senhor, é agora? Não, você vai andar 3 dias. Você vai ter que levar a lenha. Você vai ter que levar o menino. E eu vou te mostrar o monte onde você vai sacrificá-lo. Eu vou fazer você descer. Agora ele subiu. Mas querendo ou não, aí é descer. Porque aos olhos, quando Deus pede algo para você, que você não tem capacidade de dar, é descer. Você acha que está perdendo. Mas tudo que você dá para Deus, você nunca perde. Você sempre ganha. Aí a Bíblia diz que ele anda 3 dias. Vai com seus servos. Isaac levando a lenha. Isaac olha para o pai. Olha para a lenha, olha para tudo aquilo. E diz, pai, aqui está a lenha. Aqui está o cutelo. Mas cadê o cordeiro? Você acha que não passou na cabeça de Abraão desistir? Você acha que não passou na cabeça de Abraão desânimo? Você acha que não passou na cabeça de Abraão? Eu precisava ter falado com Sara, porque Sara ia me ajudar. Porque se Sara fala alguma coisa, eu ia testificar com Deus. Tem coisa que é você e Deus. Tem coisas que Deus vai falar no particular contigo. E Ele não quer interferência. E se você não souber a direção, você nunca vai saber o destino que Deus tem e o lugar que Deus vai falar contigo. Aí a Bíblia vai dizer que Abraão chega no pé do monte. A fé do cara é tão tamanha que eu acredito que aqueles dias foi justamente para trazer ânimo para ele. Chega no pé do monte e fala para os servos, ficai-vos aqui. Porque eu e o rapaz iremos até lá. E havendo matado meu filho, eu vou voltar a vocês. Foi isso? Oi? O que ele fala? Eu e o rapaz iremos até lá. E havendo o quê? Qual é a frase a palavra que ele usa? Havendo o quê? Adorado. Sabe qual é o processo nosso final de restauração? É porque a gente esquece que no meio das lutas, em vez de a gente colocar o louvor, a gente põe a murmuração. Em vez de a gente colocar a palavra de glorificação ao nome do Senhor, dizendo que eu sei que o meu Redentor vive e que Ele há de se manifestar, eu sei que Deus é comigo, eu sei que eu estou fazendo aquilo que Deus falou, eu sei que eu estou caminhando na vontade de Deus, eu ter fé, no meio do processo eu fracasso. E aí Abraão sobe, Abraão levanta o altar, Abraão amarra o seu filho. E a Bíblia diz que ele pega o cutelo. E quando ele levanta o cutelo, que ele vai imolar o seu filho, o que acontece? Diga comigo assim, o cabrito berra. O que berra? O cabrito. Ei, já tem uma resposta de Deus para a tua vida. Já está tudo preparado daquilo que Deus tem para nós. O que está faltando, pastor? A nossa obediência. A obediência não foi pela metade. O cabrito berrou antes de Abraão amarrar o menino? Não, só quando ele amarrou o menino e Deus viu que ele tinha fé, é que Deus cumpriu a promessa. Tem coisas que não adianta a gente fugir do processo. É quando o vaso estiver sobre a olaria, que Deus estiver com a mão e a roda estiver girando, ainda que quebrou, nós precisamos crer que Ele está com a mão sobre a nossa vida e o nome dEle vai ser glorificado. Não saiu do controle de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Não saiu do controle de Deus. Deus está no controle das coisas. E se Ele está no controle das coisas, Ele vai botar o vaso do modelo dEle, Ele vai trabalhar na nossa vida e o nome dEle vai ser glorificado. Pastor, acabou o processo quando Ele rodava a roda? Não.
ter o processo do fogo, porque quando passar pelo fogo, aí vai vir, o fogo revela quem nós somos. Irmão, você quer conhecer um crente, põe ele à prova. Você quer conhecer um crente, você vai sabe o que sai da boca dele ou não. É na prova que nós somos conhecidos, é no meio da adversidade, é no meio do fogo, porque muita gente já está um vaso, outro já não é nem vaso, já é quase um alabastro, né? Mas Deus faz o vaso, e aí quando Deus nos leva no fogo, na etapa final, no momento final para a gente ser aprovado, o vaso trinca, o vaso racha, o vaso não suporta o fogo. Esse fogo pode representar várias coisas da nossa vida. O momento de você sair honrado, o momento de você sair abençoado, o momento de você sair para que Deus derrame sobre nós a unção, é um momento que muitas vezes a gente falha. Aí sabe o que é pior? Se o vaso trinca, o que tem que fazer com o vaso? Quebrar e fazer de novo. Uau! Vamos lá de novo? Se o vaso trinca, se o vaso racha, o que Deus precisa fazer? Será que se a gente está entrando nessa fila de ser quebrado e ser feito de novo, não é porque a gente está suportando aquilo que Deus está trabalhando na nossa vida? Será que não é os processos da vida que ainda não se completaram em nós? Será que não é a falta justamente de entender aquilo que Deus tem para fazer conosco? Tem uma canção que diz, né? Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser. Eu quero. Me ajuda aí, irmão, que cantar eu não sou bom não. Um vaso novo. Olha aí. Eu que ensinei essas meninas tudo a cantar. Tá vendo? Já até a vaidade já veio. Aí o vaso tem que ser quebrado de novo. Vamos lá de novo? Põe a mão no seu coração. Mas não pula essa parte não. Porque tem gente, quebra o meu irmão, quebra a minha mãe, quebra o meu parente e faça de novo. Não diz eu, quebra a minha vida. O problema está com todo mundo, menos em nós. E eu preciso declarar, quebra a minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Vamos lá, meninas?